A verdade oculta sobre a religião. O confronto de Jesus contra a hipocrisia. Você já se perguntou como seria se Jesus estivesse aqui hoje confrontando os líderes religiosos da nossa época? Em Mateus 23, vemos um dos discursos mais diretos e impactantes de Jesus, onde ele denuncia a hipocrisia dos escribas e fariseus. Com palavras fortes, ele expõe a religiosidade vazia, os fardos impostos ao povo e a busca por status, ao invés de uma verdadeira comunhão com Deus. Mas essa mensagem não foi apenas para os fariseus daquele tempo? E se ela também for para nós hoje? Quantas vezes a religiosidade toma o lugar de um relacionamento genuíno com Deus? Neste capítulo, Jesus nos ensina que a verdadeira espiritualidade não está na aparência, mas em um coração transformado. Vamos mergulhar juntos nesse texto poderoso e entender o que ele nos ensina sobre humildade, justiça e fé verdadeira. Fique até o final, porque essa mensagem pode mudar sua forma de enxergar a religião e a relação com Deus. Então Jesus falou à multidão e aos seus discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Os escribas, doutores e mestres da lei, bem como os fariseus, partido político religioso que defendia a observância literal da Torá, lei, e mais uma série de ordenanças e preceitos por eles criados para situações não diretamente cobertas pela Torá. Convencidos de que possuíam a correta interpretação da vontade de Deus, afirmavam que a tradição dos anciãos, a lei oral, Torá Shebeal Pé, vinha de Moisés e desde o Monte Sinai. Fariseus e escribas eram, portanto, os sucessores autorizados da tradição de Moisés como mestres da lei. Portanto, tudo o que vos disserem que observeis, observai e fazei, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem, pois atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com um dedo querem movê-los, e fazem todas as suas obras para serem vistos pelos homens. Alargam seus filactérios e alongam as franjas de seus mantos. Os filactérios ou tefilins eram pequenos rolos ou caixinhas de couro que os judeus religiosos usavam presos à testa, perto do coração e no braço esquerdo. Essas pequenas cápsulas continham 4 passagens da Torá. Êxodo 13, 1, 10 e 11, 16. Deuteronômio 6, 4, 9 e 11, 13 e 21. Com o passar do tempo, os judeus começaram a respeitar e honrar esses pequenos recipientes, tanto quanto as Escrituras, e seu tamanho era considerado um sinal de zelo espiritual de quem os ostentava. Os fariseus acreditavam que o próprio Deus usava filactérios. Por isso, eram considerados como amuletos de boa sorte e proteção contra o mal. As franjas eram as borlas descritas em Números 15, 37 e 41, que todo judeu deveria usar. Jesus também as usava nas 4 pontas de seu manto. Em Mateus 9, 20, são chamadas de orla. Essas borlas eram um tipo de madeixas de lã, branca e azul, e tinham a singela função de declarar o amor de quem as usava a Yahweh, o Senhor, e a vontade do seu coração de cumprir a Torá, ou Torá, a lei, da maneira mais fiel possível. As borlas tinham o tamanho médio de até 10 centímetros. Entretanto, os fariseus as alongavam muito mais em sinal de maior espiritualidade. O que Deus criou para ser apenas um lembrete de fé e marca de devoção, tornou-se objeto de adoração e ostentação, fetiche. E amam os primeiros lugares nos banquetes, e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças, e serem chamados pelos homens, Rabi, Rabi. Os mestres da lei e os fariseus gostavam de ocupar os melhores e mais importantes assentos na sinagoga, aqueles que ficam defronte à representação da arca, e que continha os rolos das escrituras sagradas. Além disso, os que se assentavam ali podiam ser facilmente vistos por toda a congregação. Eles também apreciavam muito ouvir as pessoas os chamarem insistentemente, aos gritos e em público, nas praças do mercado, de Rabei, em grego,
que significa literalmente em hebraico, meu professor, meu mestre. Mas vós não queirais ser chamados rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber Cristo, e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Nem queirais ser chamados mestres, porque um só é o vosso mestre, que é Cristo. A expressão pai ou padre, em hebraico ABH, não deve ser usada como título de qualquer autoridade religiosa. Jesus faz uma séria advertência quanto à busca desenfreada por reconhecimento e prestígio, coisas que alimentam a soberba humana. Entretanto, devemos ter cautela com possíveis aplicações de literalismo insensato dessas passagens. Jesus está ensinando princípios de vida espiritual a quem só conseguia enxergar regras exatas de comportamento religioso. Os cristãos, líderes, kategetai, em grego, guias ou dirigentes, ou não, devem ser conhecidos por um espírito e atitudes diaconais, diáconos em grego, servo. O maior dentre vós será vosso servo, e qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. Ai é uma expressão de profunda tristeza e indignação da parte de Deus, expressa através dos lábios do seu Filho contra a falsidade, hipocrisia, dos maiores conhecedores das Sagradas Escrituras da época e líderes religiosos dos judeus, o povo do Cristo, Messias. Essa atitude apenas legalista, arrogante, soberba e desprovida de sincero amor a Deus e às pessoas, fazia que os prosélitos, pagãos e gentios que se convertiam ao judaísmo, se tornassem ainda piores que seus mestres e não tivessem verdadeira comunhão com Deus, o Pai, Abba, em aramaico. Esses líderes religiosos e juízes de direito eram tão dissimulados que chegavam a usar suas posições como juristas para processar viúvas ricas ou para fazer que elas lhes legassem suas propriedades. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois nem vós entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e sob pretexto fazeis longas orações, por isso recebereis maior condenação. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o terdes feito, o fazeis 2 vezes mais filho do inferno do que vós. Ai de vós, guias cegos, que dizeis: quem jurar pelo templo, isso nada é. Mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é um devedor. Tolos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? E aquele que jurar pelo altar, isso nada é. Mas aquele que jurar pela oferta que está sobre ele, esse é um devedor. Tolos e cegos, porque qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele, e por todas as coisas sobre ele. E o que jurar pelo templo, jura por ele, e por aquele que nele habita. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus, e por aquele que está assentado sobre ele. Com relação aos juramentos, Jesus argumenta com os mestres fariseus, com seus próprios pressupostos em relação à lei, para lhes revelar o verdadeiro espírito da lei e a vontade de Deus. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque pagam o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes omitido as questões importantes da lei, juízo, misericórdia e fé. Essas coisas devíeis ter feito, e não deixar as outras por fazer. Oferecer ao Senhor a 10ª parte, o dízimo, de diversas ervas, era uma prática religiosa baseada na lei. Embora o dízimo dos grãos, frutos, vinho e azeite fosse o exigido dos judeus, os escribas e fariseus haviam ampliado a lista para incluir o dízimo das menores e mais simples hortaliças. Entretanto, o valor comercial dessas ervas era mínimo.
Mas os fariseus desejavam mostrar ao povo um zelo religioso, que, na verdade, não fazia parte de suas vidas com Deus e com seus próximos. Guias cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. Os escribas e fariseus coavam com muito cuidado toda a água que bebiam através de um pano branco, para ter certeza de não engolir nenhum pequeno mosquito, considerado pelos religiosos como o menor ser vivo impuro. Entretanto, figuradamente, engoliam um camelo inteiro, um dos maiores animais impuros para os judeus, ao praticarem uma série de fraudes, atrocidades e pecados. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Porque limpais o lado de fora do copo e do prato, mas por dentro estão cheios de extorsão e excesso. Tu, fariseu cego, limpa primeiro o que está dentro do copo e do prato, para que também o lado de fora fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos de homens mortos e de toda a sujeira. Por ocasião da celebração da Páscoa, época em que os peregrinos de várias partes da Palestina iam a Jerusalém, era costume pintar toda a parte exterior dos sepulcros com cal. Isso para que os túmulos pudessem ser vistos inclusive à noite, uma vez que, pela lei, se alguém pisasse sobre um túmulo ou área de sepultura, tornava-se impuro. Por isso, todos pareciam iguais, limpos, belos e puros. Mas em seu interior jazia a morte, o mau cheiro e a podridão. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Porque edificais os túmulos dos profetas e enfeitam os sepulcros dos justos, e dizeis: se existíssemos nos dias de nossos pais, não teríamos sido com eles cúmplices no sangue dos profetas. Assim, testificais contra vós mesmos, pois sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, então, a medida de vossos pais. Serpentes, geração de víboras, como podeis escapar da condenação do inferno? Portanto, eis que eu vos envio profetas, homens sábios e escribas. A alguns deles matareis e crucificareis, e a outros açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós possa vir todo o sangue justo, que foi derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o templo e o altar. Os líderes religiosos judaicos no tempo de Jesus estavam acrescentando pecados sobre pecados à longa lista de seus pais históricos. Jesus também seria um dos profetas martirizados. Seus apóstolos não seriam igualmente aceitos. E Jesus resume a história dos martírios no Antigo Testamento, citando o assassinato de Abel e o martírio do profeta Zacarias, registrado no livro de Crônicas. Na verdade, eu vos digo que todas estas coisas sobrevirão sobre esta geração. Ó Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados, quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e tu não quiseste. O próprio Jesus reconhece que os seus próprios irmãos não o receberam. Deus tem feito tudo para seu povo, mas a rejeição de Israel ilustra o coração empedernido da raça humana em relação ao seu Criador. Eis que a vossa casa é deixada desolada. Jesus faz referência a diversas passagens do Antigo Testamento e adverte seu povo. No ano 70 d.C., toda a nação de Israel, e, em especial, a cidade de Jerusalém, foram assoladas e profanadas pelos exércitos pagãos de Roma. Porque eu vos digo que desde agora não me vereis mais, até que digais: bendito seja o que vem em nome do Senhor. Jesus se despede de Jerusalém e do seu povo, declarando que não os ensinaria mais em público até sua volta em glória no final dos tempos, quando Israel o receberá como o Messias que fora rejeitado. De agora em diante, a salvação dos judeus
como de qualquer outra pessoa sobre a face da terra, do mais alto líder religioso ou político ao mais simples ser humano, só tem uma única possibilidade: a confissão do Senhor Jesus Cristo como Salvador, Senhor e Filho de Deus.